Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Eu estive há alguns anos aqui ministrando essa palavra, gosto muito. O que você recebeu, sou aqui em Curitiba, e ele permite essa reprodução, né, sem objetivos, mas é um esboço. Aí você está vendo que é reverendo Carlos Alex, é um pastor em Curitiba. E ele foi professor meu em Jocum, e é para mim um do material que mais assim eu consegui entender esse ensino. Por isso que é o material que eu uso, eu multiplico esse material, porque eu consegui entender muito bem através desse estudo, e eu reparto, eu compartilho esse estudo, então, sempre onde eu estou, tá bom? Aí não tem a bibliografia. Se alguém se interessar, eu mando para você por e-mail a apostila, porque lá no final da apostila vai ter a bibliografia de todo o material que ele pesquisou para poder fazer essa apostila. É porque aí nós resumimos exatamente só as páginas do estudo. Se alguém tiver interesse, me passa o seu e-mail, ou para o bispo, para os meninos aí do ensino, que eles têm esse material, essa apostila, e eles reproduzem para você, tá bom? Isso significa que ele não é toda a verdade, que você pode encontrar, nós podemos encontrar margens de erro, tá? Porque é uma interpretação humana. Claro que foram anos de estudo desse pastor, mas é passível a erro. Pode ser que você tenha um entendimento, uma interpretação diferente disso, mas se pelo menos trouxer algum esclarecimento para a gente, bênção, glória a Deus, né? Se pelo menos ajudar a gente a entender um pouquinho mais do que sejam os dons, se retém o que é bom, aquilo que você não compreendeu, ou não entende, ou não aceitou, você pode deixar aí na sua apostila guardadinho, tá bom? Mas para mim me ajuda muito, pelo menos me deu um clique, um start para caminhar nesse estudo. Amo falar sobre isso, amo, 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 e sempre que eu tenho oportunidade eu faço isso com entusiasmo, porque eu gosto muito desse assunto. Hoje eu quero começar de trás para frente, a aula nossa de trás para frente. Todos receberam a apostila e o teste? Se a gente tiver tempo, eu vou esclarecer o teste antes de que você leve ele para casa, porque quando eu apliquei essa aula da outra vez, as pessoas voltaram com as respostas erradas, porque não souberam responder. Então, antes de ir embora, nem que sejam 2 minutos, eu quero esclarecer direitinho esse teste, tá bom? Para que você traga ele na semana que vem respondido de forma correta. Hoje, eu quero começar essa aula de trás para frente. O que isso significa? Eu quero começar a te dizer o que pode nos levar a estudar sobre esse assunto, sobre dons do Espírito Santo. Nós sabemos que nós vivemos numa época onde está muito escasso, está muito difícil, muito raro essa questão do ensino, né? Hoje nós não temos tido tanta oportunidade de ensino nas congregações. Vivemos uma teologia e um ensino das Escrituras mesmo, doutrinária, muito ralo, muito fraquinho, porque de uns anos veio uma onda de que não precisa a gente estudar sobre a palavra, não precisa ensinar doutrina, porque basta a gente orar em línguas, basta a gente se conectar com o Espírito Santo vai nos ensinando. E aí a gente, então, percebeu um boom de igrejas com doutrinas erradas, com ensinos errados, porque perderam o costume da velha escola dominical, que trazia o ensino da doutrina e de tudo isso que é a base fundamental da nossa fé. Então, por que eu quero dizer que eu estou começando de trás para frente? Porque eu quero essa minha introdução, que seria o final, por eu achar essa introdução, essa finalização da aula tão importante, eu quero trazer ela no início. E eu quero dizer que, por causa disso, que nós não valorizamos mais o ensino, a gente aceita qualquer tipo de manifestação de dom, porque a gente não sabe mais distinguir nem descrever exatamente o que seja um dom de Deus.
E aí, então, porque houve, nessa época, nós desprezamos o ensino e valorizamos mais essa manifestação do Espírito Santo, o falar em línguas, o sapatear, o profetizar, o impor as mãos e operação de milagres, porque a gente valorizou muito isso de algumas décadas para cá e desprezamos o ensino, a gente se perde muito com muitas profetadas e com muitas igrejas que estão vivendo um evangelho humanista, que é o homem no centro, e deixando de que Cristo seja o centro. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele descreve umas 16 características que um bispo, um diácono, deveria ter para poder exercer o ministério. Então, ali você vai observar na primeira carta, se não me engano, no capítulo 3, Paulo descrevendo que se o homem almeja essa área, o episcopado ali, essa área ministerial, grande coisa ele almeja. Bênção, glória a Deus. Mas que para que isso aconteça, existem algumas, vamos dizer, características ou alguns desempenhos que essa pessoa deveria ter. E aí, se a gente for somar ali todo o capítulo, ele vai falar do bispo, vai falar do diácono. Tirando as repetidas, que se repetem uma com a outra, a gente pode somar basicamente umas 16 características. E dessas 16 características, a gente tira uma que é de habilidade, que seja apto a ensinar. Então, das 16, quando ele fala para bispo e para diácono, tirando uma, é habilidade, que esse bispo seja apto a ensinar. As outras 15 características ou diretrizes é de trato de caráter. O que isso significa? Significa que alguém que almeja esse exercício ministerial, você não precisa ter teologia, você não precisa ter PhD, você não precisa ter diploma. O que Paulo trata na primeira carta a Timóteo é um trato de caráter, que seja marido de uma só mulher, que não seja dado ao vinho, que não seja de muitas palavras ou palavras malditas. Enfim, ele vai descrevendo 15 características do qual o bispo e o diácono devem se submeter, mas não é nada acadêmico. Deu para entender? É tudo trato de caráter. Alguém que passou por uma transformação pelo Espírito Santo. Essa transformação é visível ao homem, quer dizer, você pode testemunhar da minha vida que eu vivo essas 15 características de transformação do meu caráter, e aí sim eu tenho uma autonomia ou uma responsabilidade para assumir uma vida ministerial. Por que eu estou falando isso e eu estou dizendo que eu estou começando de trás para frente? Porque dessa introdução que eu falei, porque a igreja abriu mão do ensino e valorizou mais os dons, então hoje a pessoa, quando ela tem esses dons, do qual que a gente vai estudar agora, basta ela ter um donzinho que ela consegue ler, fazer um raio-x, ela já pode assumir qualquer coisa na igreja. Ela já pode ter um alto nível de responsabilidade, onde várias pessoas estão sob a liderança dela, mas o caráter dela não foi provado e nem aprovado. Deu para entender o que eu estou falando? Porque uma igreja que abriu mão do ensino, da sã doutrina, só foi guiada pelos dons, e aí essa pessoa vive num nível frequente, contínuo de dom, nós então desprezamos todo o caráter da vida dela. Então, uma pessoa pode ser desonesta financeiramente, mas ela pode estar aqui no microfone profetizando, entendeu? Uma pessoa pode ser bígama, ou bígamo, não sei se bígama existe, mas ela pode estar abrindo um ponto de congregação. Deu para entender o que eu estou falando? Então, eu ia usar essa minha fala no final, mas como eu acho ela tão importante, e eu não sei como é que vai ser o nosso último dia, eu quero trazer ela na minha introdução.
Então, isso é um convite, irmãos. Nós vamos estudar, nós vamos ler sobre isso. Se eu souber, eu vou responder a você. Se não souber, eu vou perguntar aos nossos universitários. Ou então eu levo para casa a pergunta e tento trazer. Se eu não souber, tem vários universitários aqui para responder. Mas o que eu estou querendo te dizer é que Deus nos chama para um avivamento na santidade. Não existe avivamento sem que não seja pelo crivo de uma vida em santidade. Não existe. A palavra em Joel diz que chorem os ministros. Marquem um dia de consagração, um dia de proibição. Até aqueles que amamentam, vivam esse dia de jejum. Chorem por santidade. A gente tem falado muito sobre santidade, sobre transformação, sobre avivamento, mas uma vida só ligada ao dom, só ligada ao profetizar, ao falar em línguas, à cura. Ninguém fala mais dessas 15 diretrizes que o comportamento do bispo e do diácono deve ter. Então, eu estou dando essa introdução porque isso tem que caminhar junto. Nós precisamos voltar ao ensino da sã doutrina. Graças a Deus, porque temos aqui a Escola de Fundamentos, que nada mais é do que a nossa escola dominical, para que isso se resgate. Não sou teóloga, não fiz teologia, apenas gosto de estudar, meditar na palavra, estudar assuntos, mas nós temos que voltar à palavra, voltar ao ensino com o exercício dos dons. O exercício do dom, ele não pode ser maior do que a minha vida, a vida de caráter que Deus exige que eu tenha. Então, que sejamos e que vivamos um avivamento em Deus, mas avivamento que restaura a nossa santidade, o nosso caráter no Senhor. Aí sim, com o caráter transformado, vivendo essas 16 diretrizes, depois eu gostaria muito que você olhasse lá, anota aí, 1 Timóteo capítulo 3, depois você vai lá, vai refletir o que a palavra fala, o que Paulo está dizendo que deve ser a conduta do bispo e dos diáconos. Vivam isso. Isso não é só para pastores e diáconos e presbíteros, é para o corpo de Cristo. Observem isso, que a gente coloque isso em oração para que Deus levante a gente num avivamento de santidade. Que possamos restaurar o que é exatamente uma vida ministerial em santidade que louva ao Senhor. Amém? Feita a minha introdução, então, depois você medita lá, depois semana que vem a gente pode conversar sobre isso, sobre a conduta de diáconos e bispos. Vamos lá. Carismatologia, pode passar. É o estudo dos dons espirituais. E aí você vai ver aí coloquei mais para conhecimento gramatical, carisma, que significa dádiva, caris significa graça, car significa alegria, separando essa palavra aí. E aí então é uma grande dádiva, é um presente, é uma graça, é uma unção. Então, é o estudo da graça, seria o estudo desta unção liberada sobre nós. Existem 4 textos que vão falar sobre os dons. A grande maioria apenas lembra só dos 5 lá, né? Lembra dos 5? Pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. Aqui você vai encontrar, tá? Se eu não me engano, eu não tirei. Acho que eu não tirei. Mas quem vai falar sobre eles é o Eurípides, tá? Eu não vou falar sobre apóstolo, profeta, evangelista, mestre, não vou falar. Quem vai falar é o Eurípides. Eu vou falar dos outros dons, tá bom? Então, existem 4 textos na Bíblia. Os mais conhecidos são esses 5, mas existem 4 textos que falam sobre isso. Cadê? Pode passar. Estão lá embaixo os textos, está na sua apostila, você pode ir acompanhando. Um panorama geral, então, que é mais ou menos essa introdução que eu te falei. Não sermos ignorantes quanto ao uso dos dons,
Muitos cristãos velhos de igreja não vivem no exercício dos dons. Você vai perguntar, ele nem sabe que dom ele tem. Nós não podemos ser ignorantes quanto ao dom que o Senhor compartilhou conosco. Não podemos ignorar que Ele liberou o dom sobre todo homem e nós não podemos enterrar isso. Ah, eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Tem sim. E é o que nós vamos descrever aqui, quais são esses dons. Então, não ser ignorante quanto aos dons que Deus nos deu. A operação dos dons é passível de erro, tá? Muita gente tem medo de usar o dom, porque ele tem medo de errar. Mas nós somos seres humanos e vamos errar. E isso não significa que você não tem que operar no dom que Deus te deu. Tá? Não somos guiados por medo, por isso não vamos enterrar o nosso dom. Vamos errar. Se você errar, tenha a humildade de pedir desculpa à pessoa. Olha, não foi dessa vez, ou eu interpretei errado, ou me desculpa, estive na carne aqui, e, né, vamos orar e se desculpa a pessoa, mas não por isso você vai deixar de orar. Então, uma pessoa está lá, é evangelista, tem um dom de cura. Ele vai lá orar, ele está com fé no coração, ora, com toda a fé, garra, fôlego, e de repente não acontece nada. Pode ser que naquela ocasião, naquele instante não aconteceu nada, mas a pessoa pode voltar para casa e um milagre pode acontecer. E aí? Então, não é só porque você não viu, você não apalpou aquilo, você vai ficar com medo. Ah, tá vendo? Não aconteceu. Oh, não vou mexer com isso, não. Eu não quero profetizar mentira. Não somos guiados pelo medo. Amém? Existem inúmeras histórias que eu poderia aqui compartilhar, de que eu já vi, presenciei, de que aparentemente não aconteceu nada, mas um tempo depois, ou logo depois, aconteceu. E glória a Deus, nós somos apenas canal. Se não aconteceu, você pode ter interpretado errado, ou você pode continuar orando por aquilo que Deus trouxe ao seu coração, para que no tempo certo, no tempo de Deus, aquilo aconteça. Pode ser uma palavra profética, pode orar, pode ser imposição de mão por operação de milagre, ou pode ser, você está num hospital, você vai orar por cura, seja lá o que for, mas você não vai deixar de viver o dom por causa do medo de errar. Todos nós vamos errar, mas o que nos dá a segurança é que somos guiados pelo Espírito. Eu estou desde o início da minha aula, de outros assuntos que eu tenho falado aqui, eu estou batendo a tecla de sermos guiados pelo Espírito. Quem está me ouvindo aqui desde o início sabe que eu estou falando muito isso. Se somos guiados pelo Espírito, vem uma testificação interior muito forte dentro de você e você é levado a fazer aquilo. Não é você, você está sendo guiado para aquilo. Então, quem que te garante? Você não tem que apresentar garantia de que isso vai dar certo. Quem garante você é Deus, é o Espírito Santo que te compeliu ali. Você está passando na rua, você viu uma pessoa, de repente seu coração se acendeu, você tinha que parar, orar por ela e profetizar, você vai sair dessa vida. Você conhece aquela pessoa? Você pararia em outra circunstância para orar por aquela pessoa? Então, quem colocou esse sentimento dentro do seu coração? Foi o Espírito Santo. Então, se for o Espírito Santo, ele quer operar alguma coisa na vida daquela pessoa. Agora, por causa do medo, será? Será que realmente Deus vai curar? Será que Deus vai restaurar? Não, é melhor ficar na minha, porque vai que não acontece. Não, nós não somos guiados pelo medo. Se esse ímpeto veio dentro de você, é porque o Espírito Santo quer fazer alguma coisa. Então, o dom é um mecanismo de Deus usar você para atingir aquela pessoa. Então, você está viabilizando o poder de Deus na vida de alguém. Amém? Eu quero falar muito sobre isso, porque a maioria das pessoas que eu vejo que não vivem os dons é porque elas têm medo de errar. E aí tem uma referência para você, tá bom? A Bíblia também nos ensina a não desprezar os dons. A Bíblia também fala da prática do exercício dos dons e alguém que nos acompanhe nesse exercício dos dons.
que significa isso? Alguém para te monitorar, para caminhar com você, para validar, para testificar, para exortar, para falar, vai devagar, não é bem assim. Entendeu? Então, um exemplo. Eu ouvi uma história, vou trazer uma história aqui que eu ouvi. Uma pessoa recebeu uma palavra de sabedoria, que era uma revelação, de que naquela congregação Deus iria levar uma pessoa. E aí ele queria compartilhar, veio muito quente, veio com muito ímpeto no coração dele, ele queria trazer à igreja, no microfone, domingo à noite, de que Deus iria levar alguém daquela congregação. Quando ele compartilhou isso com o pastor da igreja, o pastor falou, você está doido? Como que você vai falar isso em púlpito de que Deus vai levar alguém aqui dessa congregação? Mas, pastor, pode ser que haja um grande avivamento. E aí as pessoas se convertam, se arrependam, deixam um pecado que elas estão vivendo para lá. E aí o pastor falou assim, não, porque isso vai ter... Eu não quero um avivamento nesse preço. É um preço muito alto. As pessoas vão sair daqui apavoradas, vão sair daqui chorando. Eu não quero um avivamento com esse preço. Não, pastor, mas Deus falou comigo. Eu sei que Deus falou com você, mas eu não quero que seja assim. Passou um tempo, então, ele não entregou a palavra. E menos de uma semana depois, Deus levou uma pessoa, era um jovem, uma pessoa nova, não era casado, não tinha filhos, por volta de uns 35 anos. Deus levou, preparou essa pessoa e levou. O pastor, então, veio à igreja num dia de culto, anunciou que tal pastor tinha recebido uma palavra de que realmente uma pessoa iria falecer da congregação. De fato, aconteceu. Então, ele veio para testificar uma palavra que já tinha acontecido. Então, entende como é importante? Aquele profeta queria falar, mas ele ia trazer um apavoramento para a igreja. Então, houve alguém que o instruiu e disse para ele, não dessa forma, não desse modo. Eu não quero que haja um avivamento com esse preço. Então, está vendo como tem que ser monitorado? Tem que ser com alguém tem que caminhar com o seu dom. Você tem que ter alguém que te ajuda ali, te dê instrução. Já pensou chegar aqui e falar, hoje alguém vai ser promovido? Então, eu estou dando um exemplo, e vocês vão ver que toda a nossa aula vai ser recheada de exemplo, para você ver como que o exercício dos dons funciona praticando e como você precisa de alguém para caminhar com você no exercício do seu dom. Não existe essa, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, não sei em Goiânia. Não existe essa do profeta achar que ele tem a palavra dele afinal é inquestionável. Quem disser alguma coisa contra está em pecado. Não existe isso. Tá? Deus trouxe uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação. A palavra fala que ela tem que ser julgada. O profeta não vai ser julgado, mas a palavra vai ser julgada. A palavra fala que você tem que julgar a profecia. Então, ela vai ser julgada. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Já pensou quantas pessoas sairiam dali apavoradas? Você poderia até pensar, vai ser uma pessoa mais idosa, né? Que Deus pode levar. Foi um jovem de uns 35 anos. Quem ia dizer que seria um jovem? Entendeu? Então, graças a Deus que esse pastor teve sabedoria e fala, não vamos falar. Se for de Deus mesmo, ela vai acontecer. E se ela acontecer, pode deixar que eu vou testemunhar dessa palavra aqui no púlpito. E foi o que aconteceu. Então, a importância da prática e do acompanhamento. Essa parte aí não tem na apostila de vocês. Então, se vocês quiserem anotando, vocês podem anotar. Próximo. Os dons são para o serviço do corpo, não para a nossa promoção pessoal. Então, bato de novo nessa trave do profeta, porque ele é o que mais se expõe, né, talvez. O exercício do dom não é para você se promover. Se falar que você é o cara, ou que você é a profeta, a reveladora, ou você, sei lá, é a evangelista, é a pastora, sabe, essas coisas assim, que a pessoa pega o dom e bota uma couraça e se infla. O dom é para o serviço do corpo de Cristo. É para promover o reino e não você. Amém?
Os dons são para destacar a presença de Deus e não a nós. E a manifestação visa um fim proveitoso. Toda manifestação do dom, ele tem um objetivo, um fim proveitoso. Devemos buscar os dons. Então, primeira coisa, primeiro passo, você precisa desejar os dons. E Paulo fala que você tem que até desejar os melhores. Tá? Então, primeira coisa, você tem que desejar os dons. Segunda coisa, você precisa buscar esses dons. Ir atrás, buscar em oração, buscar na meditação da palavra, buscar em jejum, se retirar, se separar, buscar orar especificamente, que é o próximo aí, buscar esses dons. Paulo até fala, se você ora em línguas, peça a Deus interpretação. Então, se você ora e não interpreta, ora e peça a Deus interpretação, então, desse seu dom. Então, isso significa que, apesar de Deus ter liberado dons sobre os homens, você também pode ir atrás e buscar mais dons. Então, quantas pessoas aqui têm o dom do falar em línguas? Levanta a mão para mim, por favor. O dom do falar em línguas. Fica com a mão levantada, para eu ter uma noção. Quantos aqui interpretam? Você sabia que você poderia pedir isso para Deus? Tá? Nós podemos e devemos pedir essa interpretação. Até aqui Paulo, para organizar o nosso culto, ele até diz, se você que fala em língua, que não fale alto, se não houver alguém que interprete. Porque acaba virando uma confusão, quem não fala não consegue entender direito, não consegue entender que manifestação é essa, começa a julgar. Então, Paulo, para organizar o culto, ele até diz, não fale em público, assim, alto, sabe, aquelas orações em línguas que a gente toma um ambiente que ninguém consegue mais orar. Então, que seja comedido, que seja com você, ou que se você quer bradar a língua, então que brada assim, sem interferir a oração do outro. Mas se for para ser assim, que haja alguém que interprete essa língua. Quem é o intérprete? Alguém que tem que fazer um curso de... Você já viu um curso de interpretação de línguas? Línguas espirituais? Não existe um curso de línguas de interpretação espiritual. É o próprio Espírito que pode te conceder se você orar e pedir para Ele. Tá? Então, nossa, Rosana, eu oro em língua, tem hora que eu oro tanto, que eu queria tanto entender o que eu estou falando. Ora, pede a Deus. Eu já vejo gente falar isso para mim. Nossa, mas eu queria... A minha oração estava assim tão profunda, eu sabia que era tão profunda que eu queria muito saber o que era. Então, ora, pede a Deus essa interpretação. Né? Uhum. Não, mas é verdade. Uhum. Nós vamos caminhar bem nessa parte lá da interpretação. Então, desejar, você precisa desejar os dons, gente. Os dons que nós vamos estudar aqui, você precisa desejar isso. Não sei qual que é meu dom. E vai ficar aí de braço cruzado sem saber? Você tem que saber qual que é o seu dom para você exercitar. O dia que seu Senhor voltar, o que você vai ter nas suas mãos? Você vai ter enterrado? Você só vai ter aqueles? Ou você vai ter os dons multiplicados? Entendeu? Tem gente que recebeu, mas nem quer saber qual é. Tem gente que recebeu e tá bom, muito bom. Não, tá bom, só isso aqui tá bom. Mas tem aqueles que querem ir além, querem transbordar, e Deus nos chama para transbordar nesses dons. Então, precisamos estar abertos e receptivos ao fluir do Espírito
E como se aprende a mover nos dons? Está escrito lá. Como que se aprende? Movendo. Como que pega essa habilidade desse exercício dos dons? Tem que praticar. Por isso que eu falo que as pessoas que têm mais facilidade de responder esse questionário são aqueles que já estão no exercício do ministério. Eu já tive a oportunidade de entregar essa apostila para gente que só vai na igreja, assiste culto, vai para casa. Ela tem mais dificuldade de responder esse texto, essa apostila. Agora, quem já está ali, mesmo que não é na sua área, mas exercendo alguma atividade ministerial, ela tem mais facilidade, porque ela já está ali movendo, ela já está ali no fluir. Ela já está ali conectada no corpo, está fluindo, está tentando descobrir, e vai embora, e vai mergulhando, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é o quê? Se mover. Você tem o dom de falar em línguas, você fala uma frase, fala só essa frase a vida inteira. Ora para que Deus aumente seu repertório linguístico. Você fala uma frase, daqui a pouco você está falando palavras maiores, daqui a pouco você está cantando em línguas. O negócio é que você tem que fluir, você não pode ficar comedido naquilo que você recebeu. Se mova. Eu estou falando em línguas porque é algo que é mais prático para você entender, mas são vários dons que você tem que fluir, e é o que nós vamos estudar aí mais para frente. Botei aí rapidinho só a classificação por textos, tem aí na sua apostila. Em Romanos 12, são esses tipos de dons que você encontra, descritos. Primeira carta aos Coríntios também, são esses tipos de dons que você vai encontrar lá. Aí se repete em Coríntios no 28, e depois em Efésios, esses 5, que são os que Eurípides vai trabalhar na próxima aula. Separei aí, esse pastor, ele separa os dons em 3 níveis: dom motivacional, dom ministerial e dom manifestante. O motivacional seria aquele que flui naturalmente. Sabe aquilo que flui naturalmente? Me dá um exemplo aí de alguma coisa, um dom que flui naturalmente. O servir. Não seria um dom que flui naturalmente? Você conhece alguém que tem o dom de servir sem antes saber o nome dela. Às vezes você chega na igreja, ela já está pronta a abrir a porta para você, ela já imediatamente percebeu que você precisa de uma água, ela te pergunta se você quer mais alguma coisa, se ela pode te ajudar em algo mais. Apta a servir, flui naturalmente. Então, esse dom motivacional, ele está querendo dizer que é aquele dom que flui sem você fazer força, flui naturalmente. Ele deu o nome de dom motivacional. Então, vamos lá entrar no dom motivacional. O primeiro dom motivacional seria o dom de contribuição. Agora, então, nós vamos entrar nos dons motivacionais. Esse não é um dom que flui naturalmente, sem fazer força? O dom de contribuição é um dom que você já conhece a pessoa de longe, ela tem prazer em te presentear. São aquelas pessoas que têm prazer em servir o outro, atendendo a necessidade, às vezes até financeira do outro, naturalmente. Então, ela é a motivação e uma disposição de entregar os recursos pessoais a outros para suprimento de necessidades pessoais ou para a realização de algum projeto. Então, é aquela pessoa que ela tem prazer em servir o outro com os seus recursos financeiros, seja atender a sua necessidade pessoal ou um projeto que você tem, de igreja, missionário. Ela tem, você não precisa ficar ali aplicando 15 minutos nosso da oferta e do dízimo. Você não precisa ficar ali aplicando. A pessoa, você não precisa falar nada, ela já olha, vê sua necessidade, ela já te contribui. É uma pessoa que tem dom natural, que flui naturalmente para a contribuição. Uns têm esse dom, uns a gente tem que ficar sacudindo, como diz em Curitiba, balançando o coqueiro, para ver se cai um coco.
né? Irmão, vamos ajudar. Irmão, tem alguém passando necessidade. Você pode ajudar de alguma forma. Uns fluem naturalmente. Outros você tem que ficar ali. Hã? Outros são mais difíceis. Engraçado que isso não depende de condição financeira, sabia? Tem pessoas que são simples, têm condição simples de vida, mas elas têm muita facilidade de contribuir. Vocês já viram isso? Então, esse dom, ele não significa que só quem tem um bom poder aquisitivo que recebe. Eu já vi pessoas simples, gente, simples, que ela ouviu alguém passando por alguma necessidade, ela olha para o celeiro dela e ela percebe, não, eu tenho que ajudar de alguma forma. Como que eu posso ajudar? Está rolando aí no nosso grupo do WhatsApp uma história do galo. Vocês já ouviram a história do galo? É essa história do galo. É a história de uma mulher que ficou sabendo uma campanha que levantaram para a igreja não perder o acompanhamento que ela tinha na rádio. Ela tinha um horário na rádio, mas haviam 3 meses que ela estava devendo. Então, se essa igreja não pagasse o valor total, ela teria que sair da rádio. O pastor trouxe isso ao púlpito, essa necessidade. E essa mulher era meieira, que fala meieira, e com seu marido. Então, ela tinha um terreno, 50% que produzia esse terreno ficava para o proprietário, 50% ficava para ela. Ela não tinha nada, a casa era de chão batido, casa simples. Ela olhou para o marido dela, viu essa necessidade, ela falou, nós temos que contribuir de alguma forma. O marido falou, mas nós não temos nada, a gente não tem nada, a gente é simples, não tem nada. Não, mas vamos para casa, a gente tem que contribuir de alguma forma. Eu estou resumindo aqui, mas quem quiser ouve, tá rodando aí no nosso grupo aí. E aí ele volta para casa, eles têm o que eles consideram que é o de melhor, que é um galo. Eles têm um galo. E aí então eles vão e entregam esse galo para o pastor. O pastor recebe esse galo com um sorriso amarelo. O que eu vou fazer com esse galo? Esse galo não vai pagar os 3 meses da rádio, mas agradece o casal, agradece, despede o casal. E aí o pastor então pensa, o que ele vai fazer? Anuncia então essa informação na internet. Publicou essa informação da necessidade de não perderem o horário na rádio, de que ele tinha recebido um galo. Enfim, resumindo, o galo fez sucesso. O galo fez sucesso. Isso é uma história verídica, tá, gente? O galo fez sucesso. Tanto sucesso que levaram essa história para fora do Brasil, ficaram sabendo dessa história, conseguiram pagar não só os 3 meses atrasados, como 1 ano de horário de rádio. Depois disso, perguntaram, mas quem é essa senhora que deu o galo? Quem é essa família? Ah, é tal lugar. Ah, então o terreno não vai ser mais do proprietário. Vamos comprar o terreno. Compraram um terreno para esse casal. Depois, ela mora em que casa? Como é que é a casinha dela? Ah, a casinha dela é simples. Eles têm um terreno, mas a casinha ainda é simples, chão batido. Construíram a casa para esse casal. Enfim, foram muitas bênçãos que vieram posteriores do galo. Não pode nem matar esse galo, até pecado matar esse galo. Deu para entender? Quando você tem um coração apto, você está ali, é uma pessoa que flui, ela não tinha nada, mas ela, com certeza, ela tinha um coração que se inclinava à contribuição, ao repartir. E esse simples galo devolveu para ela, esse simples coração generoso devolveu para ela infinitas bênçãos. Então, é uma pessoa que você não precisa ficar ali, ela flui naturalmente na contribuição e na generosidade.
Então, deu para entender aí o dom, que é o que flui naturalmente, dom motivacional da contribuição. Aí tem características, mas eu acho que essa história já trouxe para nós as características. É uma pessoa que ela observa a dificuldade do outro, ela é generosa, ela é otimista, ela é visionária, porque ela não enxerga aqui, ela enxerga lá. Ela entende o porquê, onde ela quer chegar. Tem uma compreensão panorâmica do reino e entende as suas limitações. Agora, quais são os perigos que essa pessoa enfrenta? Quais são os perigos? Pode ir passando. Pode passar. Pode passar. Características, perigos. O perigo que essa pessoa corre, ela se deixar levar pelas palavras das pessoas e pela aparência. Ela corre o perigo de deixar de contribuir por causa de conflitos emocionais ou pessoais. O perigo também que ela corre é se precipitar em assumir responsabilidade sem antes ouvir a Deus. Não, eu vou assumir um compromisso com você, você é missionário no campo, eu vou assumir com você um compromisso de 1 ano, mas ela não botou isso diante de Deus, ela não orou, ela não teve uma resposta de Deus. Porque pode ser que esse missionário, Deus não nem mais quisesse que ele estivesse lá. Aí esse missionário, às vezes essa sua contribuição vai mais atrapalhar o que Deus quer fazer na vida dele do que ajudar. Então, até para a gente ajudar, a gente tem que ter uma resposta de Deus, a gente tem que ter uma paz, uma direção de Deus. Então, é um risco que a pessoa que tem esse dom corre, dela fazer isso sem ter uma direção de Deus. Claro que só vou fazer se Deus falar. Não, a gente não está aprisionado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é ser direcionado por Deus para isso. Então, tomar cuidado para não assumir responsabilidade precipitadamente. Já aconteceu muito, eu presenciei muito isso, de pessoas ficarem sem ter o que comer mesmo, porque pessoas assumiram a responsabilidade de manter o missionário e aí, no meio do caminho, meteram os pés pelas mãos, viram que não estava nem conseguindo acudir à própria necessidade, aí ficou ele aqui com necessidade e o missionário lá passando fome. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Não ser discreto nas suas contribuições. A pessoa que tem o dom de contribuição, ela precisa ser discreta. A palavra fala que o que a minha mão direita faz, a minha esquerda nem precisa saber. Se o que a minha mão direita faz, a minha esquerda nem precisa saber, quanto mais a minha contribuição e a minha generosidade com alguém. Eu não preciso ficar anunciando, igual um fariseu, aos 4 cantos, do que eu estou fazendo ou deixando de fazer na vida de alguém. Está errado. É ser discreto. É ser discreto. Ser discreto, está errado. Tem que ser. É o perigo. Perigos e cuidados. Na interpretação está certo. Perigos e cuidados. Você tem que ter você corre o perigo de não ser discreto nas suas contribuições. Ou o cuidado de ser discreto nas suas contribuições. Nas 2 interpretações estariam certas. Mas a palavra nos ensina que, se a minha mão direita oferta e a minha esquerda nem tem que saber, eu não tenho que ficar anunciando o que eu faço ou deixo de fazer com o meu dinheiro aos 4 cantos. Isso é uma oferta, eu faço para Deus, para abençoar a vida do meu irmão. Eu não tenho que ficar igual o fariseu, anunciando aos 4 cantos o que eu faço ou deixo de fazer. Porque, às vezes, ele está também querendo usar isso para ter a aceitação das pessoas. Para ser melhor aceito no meio das pessoas. Não, deixa o cara chegar, porque o cara tem. O cara chega, vamos chamar que ele vai pagar a pizza. Sabe? Essas pessoas que gostam de mostrar que tem, que gostam de ser generosas para serem aceitas. Que é esse perigo, esse risco que corre. Tá? O outro dom, pode passar, é o de misericórdia, que também é um dom natural.
Sabe aquela pessoa que não pode passar por um mendigo, por um morador de rua, que quer levar para casa, dar banho, cuidar, que naturalmente faz isso? Naturalmente, ninguém pediu, ninguém mandou. É a pessoa que tem o dom de misericórdia. Ela tem essa compaixão, ela se identifica com o próximo, tanto nas suas questões pessoais, físicas, quanto espirituais e emocionais. Tá? Essas pessoas elas têm um grande potencial para serem assistentes sociais, e esse dom pode estar relacionado também ao evangelismo ou ao pastoreio. É o dom de misericórdia, o dom de socorro. Deu para entender até aí, de misericórdia? Quais são as características de alguém que tem esse dom? Ela é observadora, porque se ela passa, ela vê alguém com necessidade, é porque ela está passando, os olhos dela estão observando. Ela simpatiza com as pessoas, com os problemas das pessoas. Eu já vi gente assim, que tem o dom da misericórdia tão forte, que quando ela conta a história de alguém que ela viu na rua, que ela nunca viu, primeira vez, ela já chora, emociona. Nunca viu a pessoa, mas ela simpatizou tanto com aquela pessoa, que a dor da pessoa passou a ser a dela. Sabe? Ela chora, ela não pode nem... Ela não imagina ir embora e deixar aquela pessoa naquela condição. Ela tem que, de alguma forma, fazer alguma coisa. Se não for com ela, nem que ela viabilize alguém para ajudar, mas ela não vai embora e deixar aquela situação da mesma forma como ela viu. Não tem medo e nem receio de trabalhar com pessoas marginalizadas. Está se identificando aí, Carlinhos? Já percebeu esse dom em alguém? Ela não tem medo de trabalhar com pessoas marginalizadas. Ai, cadê? Está aí? Tá. Ai, eu tenho medo de chegar ali, porque aquilo ali é perigoso. A pessoa não está nem aí. É como se fosse o quintal da casa dela. Ela chegando, aquele ambiente é o dela. Ela quer ajudar a pessoa a tirar ela daquela realidade. Então, ela não tem medo. Ela vai, ela entra, não quer saber que horas que é do dia. Se tem alguém ali armado, não tem. Ela quer entrar, ela quer acudir, quer dar banho no menino, quer dar comida. Ela não se importa. Tá bom? E possui um forte sentimento de fazer justiça. Não vou ler ponto por ponto, porque é muita coisa, mas tá ficando claro, não está? Está dando para entender? Quais são os perigos que essa pessoa corre? Se deixar levar pelas mentiras das pessoas. Alguém pode chegar nela e contar uma história que não é verdade, aí ela vai se comover e vai tentar fazer alguma coisa para ajudar, só que é mentira, não é verdade. Então, ela tem que prestar atenção, ter olho clínico, olho espiritual, buscar discernimento, para saber se o que está chegando até ela, de fato, é verdade. O quê? Sim, mas a gente tem dá para ter esse feeling, né? Dá para ter. Primeiro porque o dom, você não vai fazer o esforço, ele vai fluir naturalmente. Não, mas é o que nós falamos no início, nós não temos que ser guiados pelo medo. O medo não faz parte do nosso currículo. E outra coisa, nós, como filhos de Deus, seremos passados para trás. Seremos enganados. Seremos traídos, esbofeteados, açoitados, aprisionados, caluniados. Se a gente for levar ao pé da letra o Evangelho de Paulo, é isso, não é? Então, a gente está com medo de quê? É duro. Realmente, é duro. É difícil. Mas é bem-vindo ao Evangelho. É isso aí mesmo. É isso aí. Né? Nós não somos guiados por medo, mas o que nos guia é esse grande poder do Espírito Santo que faz você entrar no inferno para resgatar uma alma. Você não consegue colocar a cabeça no travesseiro, pensar que aquela pessoa está dormindo debaixo de um lugar frio. Você não vai conseguir dormir. Ah, mas ali naquela uma boca de fumo, o cara vai chegar ali com uma arma, vai te enquadrar. Deixa enquadrar. Ah, mas vai chegar, vai me bater, vai, não sei o que, vai me virar de cabeça para baixo para ver se eu não tenho arma, para ver se eu não sou policial, para ver se eu não sou o quê. Deixa fazer. Nós somos esse mesmo. A Bíblia falou que a gente ia passar por isso.
Alguém aqui está vivendo um evangelho enganado? É isso aí. Agora, o que nós temos que buscar? Capacitação do Espírito Santo para viver isso. É Ele que te enche de fogo, é Ele que te enche de poder para enfrentar qualquer coisa. Que se levantem. Eu comecei falando isso. O avivamento. O avivamento para viver os dons, para te dar essa capacitação sobrenatural de viver isso aqui. Porque se for natural, eu tenho medo de entrar na boca de fumo, eu tenho medo de trazer aquela pessoa para dar um banho nela, só dar um banho nela, porque eu tenho medo dela roubar a minha casa. Se você for viver do lado natural, você não vai viver o dom. Mas porque é uma capacitação espiritual de Deus, você vai enfrentar as controvérsias da vida mesmo. Fala, Sinara. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu usar esse texto. Eu queria usar esse texto, mas eu falei, não vou usar não, porque a gente está sem tempo. Mas já que Deus usou você, aleluia, então é de Deus. Confirma, eu queria usar esse texto. A palavra fala aqui, quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer o quê? Senta, calcula os gastos antes de você começar, para ver se você vai ter condições de chegar até o final dessa obra, porque se você não chegar, não tiver condições, você vai ficar envergonhado. Então, da mesma forma nós, o próprio Jesus falou. Então, que é o que a Sinara está falando, esse texto é de Deus. Quando eu meditei sobre esse assunto, eu meditei também nesse texto que ela está falando. Então, você precisa observa, calcula, porque haverá danos. Observa, vê o que você tem, o que você está disposto a entregar e oferecer, porque haverá danos. A entrega é total. Por isso que eu falo que, assim, que a grande peneira... Sinara, muito obrigada por essa colocação de Deus. Maravilhoso. Por isso que eu falo que a peneira de Deus... Sabe qual é a peneira de Jesus? Você quer saber a peneira de Jesus? Aquele que quer ser meu discípulo, perde tudo, nega tudo e vem. Entenda o que o Espírito está querendo nos ensinar agora. A peneira de Jesus é, você quer me seguir? Você quer realmente ser meu discípulo? Você quer caminhar comigo, ver o que eu faço, como é que eu faço, ser igual a mim, fazer o que eu faço? Entrega tudo o que você tem. Abre mão de tudo o que você tem e me segue. Quando você vive isso para ser o discípulo de Jesus, perder uma geladeira vai ficar fácil. Alguém levar seu micro-ondas porque você pegou ele na rua, colocou na casa para dar um banho, perder o micro-ondas para o cara vai ficar fácil. Está dando para entender? Perder 12 horas dentro de um postinho com alguém que você nunca viu na vida, mas você viu ela passando mal na rua, levou ela para o postinho, você ficou lá com ela 12 horas, vai ficar fácil. Já aconteceu isso comigo, deixa eu compartilhar com você. Eu, nas minhas andanças evangelísticas nas ruas do Rio de Janeiro, evangelizamos uma mulher que a gente viu, ela estava manifestada, literalmente. Ela manifestou, estava falando que ela era não sei quem, aí deu o nome lá dos demônios lá, a gente começou a orar, a expulsar. Imagina o jovem, eu não sou velha, né, gente? Mais jovem, era mais jovem, com aquele gás de estar na rua, orar, impor as mãos e ver milagre, ver demônios saindo. Eu e um grupo de amigos meus, lá na Praça de Marechal, era um bairro ao lado da minha igreja, a gente ficava até de madrugada na rua. Minha mãe era louca que deixava também, né? A gente ficava lá na rua evangelizando, expulsando demônio e vamos embora. Encontramos essa mulher passando mal, estava machucada, não sei o quê, colocamos ela no Hospital Carlos Chagas. Esperamos essa mulher ser atendida. Ela estava até com frio. Eu lembro que eu estava com uma jaqueta. Lembra que antigamente tinha aquela jaqueta escrita Hard Rock? Que era
super famosa, essa louca que a gente colocava. Eu tinha uma jaqueta pobre, né, gente? Uma jaqueta top. Eu falei, poxa, eu só tenho essa jaqueta. Eu falei, não, então tá bom, tirei a jaqueta. Vestia a senhora, era uma senhora, vestia a senhora, e ela bêbada, alcoolizada, sentada lá, acabou de sair do postinho, tinha sido medicada, tomou uma glicosezinha ali para ver se dava uma acordada. A gente, senhora, não vive essa vida, né? Tentando pregar para ela e tal. E ela falava e o demônio falava junto com ela. Aí a gente amarrava e repreendia o demônio para tentar continuar a falar com ela. Até que ela falou, chega uma hora que ela falou assim, não, eu não quero nada de Jesus, não, eu quero é não sei quem, bateu no chão, invocou lá não sei quem. E aí a gente entendeu que ela não queria Jesus. Mas passamos, gente, foi acho que a noite, ela tomou muito a nossa noite, acho que nós ficamos aquela noite só com ela. A gente queria evangelizar outras pessoas, mas ela tomou muito nosso tempo, porque levamos num posto, esperamos ela ser medicada, ela saiu, conversamos com ela, perguntamos onde ela morava, a gente descobriu que ela morava ali próximo, dei o casaco para ela não ficar com frio, levamos até a casa dela. Então, assim, tem ônus, tem gasto. E esses gastos não são maiores, porque quando a gente quis ser discípulo de Jesus, eu já deixei tudo para trás. Quando eu entrei para viver o Evangelho, o ministério, quando eu me alistei para o Evangelho, vou usar essa expressão, que é a expressão nossa, militar, quando eu me alistei para o Evangelho, meu alistamento foi, deixei tudo para trás. Nada tem valor, nenhuma patente, nenhuma graduação acadêmica, teológica, nenhum reconhecimento humano, nada físico, nada financeiro, tudo ficou para trás. Se eu quis ser, se você quis ser discípulo dele, tudo fica para trás. Aí o ônus de quem vive os dons são pequenos diante de alguém que já perdeu tudo. Diante de alguém que não tem nem a sua própria vida como algo valoroso, porque aquele que quer ganhar, segura a sua vida, ele perde. Quem quer ganhar a sua vida, ele entrega. Amém? O Espírito Santo pregou, né? Glória a Deus. Amém? Então, esses são os perigos de alguém que vive o dom da misericórdia. Não tomar cuidado, né, com o perigo é tomar cuidado com o dia, a hora, saber, apesar de que ela tenha esse entusiasmo, apesar de que ela vai enfrentar certas dificuldades, mas ela tem que saber, estou com criança, então não vou entrar em tal lugar que é perigoso. Estou com criança, estou com filho, estou com um sobrinho, não vou expor essa criança a um lugar violento, sabe? Vocês tomarem esse cuidado. Você está com alguém que é neófito, não exponha ele a uma realidade que ele não vai saber encarar, ele não vai conseguir encarar. São esse tipo de cuidado que a pessoa que tem um dom de misericórdia precisa enfrentar e encarar. Ela precisa ter bom senso com os horários, com os locais. Separar a vida pessoal da vida ministerial. Quem tem um dom de misericórdia junta muito essas duas coisas, precisa se separar. Você precisa também tomar cuidado para zelar pela sua casa, pelos seus filhos, não misturar uma coisa com a outra. Você vai trazer alguém para dormir na sua casa? É um morador de rua, alguém que você nunca viu? Cuidado, não mistura com seus filhos, não mistura com menores, para não vulnerabilizar. Vai que acontece uma loucura com aquela pessoa, ela está com abstinência e alguma droga, pode querer abusar de alguém. Então, é tomar esse tipo de cuidado. É isso, basicamente, o que esses perigos estão falando. Amém? Vocês estão comigo aí até aqui? Eu estou muito feliz porque Deus trouxe essa palavra. E se Deus trouxe essa palavra, que Ele quis muito que nós entendêssemos isso, a importância de, na vivência e na prática dos dons, nós, no alistamento, e entender que nós deixamos tudo para trás, para a glória dele. E o próximo dom é de governo.
Essa pessoa que tem facilidade muito natural de liderar, de governar. Ela tem uma visão panorâmica de tudo, ela não tem uma visão única, exclusiva de um único ponto. É uma pessoa que, quando entra num ambiente, ela já viu mais ou menos quantas pessoas tem, se o ar-condicionado já está ligado, já está equilibrado para o número de pessoas, se a quantidade de água que tem naquele lugar vai suportar o número de pessoas que tem, que horas que vai acabar, o que precisa na hora da saída, o que as pessoas vão precisar ao terminar aquele evento ou aquela atividade. É uma pessoa que tem uma visão panorâmica de tudo, ela consegue olhar todas as necessidades e ter uma resposta, uma reação para essas necessidades. Ela não só observa, mas como ela também já tem uma resposta imediata. Não, pensando no ar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, pensando na quantidade de pessoas, para a quantidade de litros de água que nós temos, a gente pode fazer assim, pensar assim. Então, é uma pessoa que ela tem uma visão, a gente chama de liderança, esse governo assim, natural, ela não se esforça para isso, isso flui naturalmente. Lembra que nós estamos falando do dom que flui naturalmente, é o dom motivacional. As características, é uma pessoa visionária, ela consegue aplicar bem os recursos que ela tem em mãos, ela consegue aplicar bem, desenvolver isso bem. É uma pessoa pragmática, funcional, ela trabalha com agenda, prazos, alvos, relatórios, e ela tem uma visão geral e específica da instituição. Dúvida? Não? Mesmo? Quais são os perigos de quem tem dom de governo? Ela tem que tomar cuidado em colocar o alvo na frente das pessoas. A pessoa que tem dom do governo, ela corre o risco de, em nome do resultado que ela quer ter, ela passa por cima de qualquer um. Então, o cuidado que ela precisa tomar é não botar os alvos na frente das pessoas. Ela tem uma visão apenas pragmática das pessoas, quer dizer, ela só olha as pessoas pela função, por aquilo que elas podem responder, e não por pessoas, por seres humanos, por quem elas são. Então, a pessoa que tem o dom do governo, ela tem que tomar esse cuidado. Eu não estou olhando, um exemplo, para o Carlinhos e para a sua esposa, mas eu estou olhando para a necessidade de uma porta que precisa ser aberta, de alguém para ficar aqui para oração. Eu não posso olhar para o que eles podem me oferecer, eu tenho que olhar para eles como pessoas que são um casal, quem eles são e o que eles podem contribuir. Aqui em Goiânia, vocês conseguem ter bastante exemplos sobre isso, porque acho que aqui foi muito forte esse tipo de governo, né? Coronel, um governo bem coronel, esse tipo de governo coronel. Acho que em Goiânia tem até uma estátua que conta essa história, né? Lá no centro, tantas histórias. Então, esse tipo de governo, por exemplo, falar sobre isso no Rio de Janeiro, a galera você tem que explicar um pouco a história, né? Aqui vocês conseguem entender mais que é isso. Você tem que fazer, você é número, você é resposta. Nem sei o seu nome, mas você é resposta, você é número, você é função. Então, nós precisamos ter cuidado. Quem se identifica com esse dom tem que tomar cuidado em não tratar as pessoas assim, dessa forma. Nós vemos isso, infelizmente, dentro do corpo de Cristo, pastores, presbíteros, diáconos, desfazendo de pessoas ou priorizando pessoas pelo que elas são, o que elas podem fazer, priorizam. Isso. Então, prioriza pessoas porque ela é útil nisso e eu menosprezo aquele porque aquele nem sei o que ele faz. Então, é aquilo que a palavra nos ensina. Alguém entrou na igreja com um anel de ouro, com roupinha da Zara, sapato da Arezzo, você vai comprar uma rasteirinha da Arezzo, é R$300. Aí você vai colocar a pessoa aqui na frente. Entre, fique à vontade, o lugar aqui é seu.
Entrou a Osana, com um sapatinho que eu nem sei de onde que eu comprei, com um casaquinho que tem uns 5, 6 anos, rasgado. Você talvez tenha um lugar ali atrás, fique à vontade. Nem isso que a palavra fala? Que a gente não deve fazer acepção de pessoas, não é? Então, quem lidera, quem tem esse dom de governo, de liderar, de presidir, não pode cair nesse tipo de erro. Não tratar as pessoas pelas suas aparências, não fazer acepção de pessoas e não priorizar umas e menosprezar outras pelo que elas têm a me oferecer. Nós não podemos correr esse risco. Os ímpios, sim. Os filhos de Deus, não. E não estimular, valorizar e recompensar a contribuição das pessoas, que significaria um pouco, uns abençoam mais ou se entregam mais, você ovaciona. Uns fazem isso, talvez em sigilo, mais recatado, você nem cita. Porque você tem o governo, você tem a voz, você tem visibilidade, você tem o poder de levantar uns e diminuir outros, não tem? Você tem voz, você está governando, você está liderando. Então, você tem que tomar cuidado em não estimular, valorizar e recompensar talvez aqueles que tiveram uma contribuição menor ou se entregaram de forma mais parcial. Não pode fazer acepção. Você tem que, se tiver que estimular e incentivar, que sejam todos de uma mesma forma. Talvez, estimulando mais aqueles que se entregam parcialmente, você até tire daquele mais dom, mais talento, porque você incentivou, encorajou aquele que talvez, a seus olhos humanos, não tinha muita coisa para oferecer, que é a história do galo. Quem que daria alguma coisa por aquele casal? O que eu vou fazer com esse galo aqui? Entendeu? Então, aquele pastor soube ovacionar, trazer visibilidade para aquela história, e olha que a repercussão que essa história trouxe. Tá bom? Eu quero enfatizar esse assunto, porque, historicamente falando de Goiânia, a gente traz esse DNA, então nós precisamos, como é que fala? Quando você quer reconfigurar essa história, né? Trazer um efeito novo, um sentido novo para isso. Tá bom? Eu tenho tempo só mais um, serviço, já falei, tá? Lembra que eu falei isso no início? Um dom que flui naturalmente. Você conhece alguém? Aqui tem vários. Seria muito fácil de eu citar. É aquela pessoa que tem a capacidade fácil de realizar tarefas práticas. Você nem precisa pedir, a pessoa prontamente já colocou as cadeiras, sabe? Aquela pessoa que fácil, ela serve facilmente. As características, ela tem disponibilidade em servir, pode passar. Aí. Ela tem boa vontade, não é aquela pessoa que você pede, fulano, tem como você ali pegar uns copos descartáveis e colocar ali para a gente? Aonde é que está? Mas tem que abrir o armário? Está com quem a chave, Sinara? Quantos? Mas aqui só tem esses, pode levar? Olha quanto empecilho a pessoa colocou para pegar só copos e colocar no bebedouro. Então, estou falando de alguém, quantos? Vai pegar copo? Ela pegou o copo, ela já pegou a bandeja de prata, ela já limpou ali em cima porque está empoeirado, ela já ligou, se tiver desligado a tomada, ela já ligou, acendeu a luz, está tudo ok. Aí ainda volta e ainda pergunta se quer mais alguma coisa. Entendeu? É a pessoa que ela tem essa facilidade, ela tem disponibilidade, ela tem boa vontade. Não é aquela pessoa que você pede e parece que está carregando uma tonelada nas costas. Elas auxiliam outras pessoas na execução das suas responsabilidades. Então, é uma pessoa ativa, né, gente? Não é parada. Ela tem sensibilidade com as necessidades das pessoas, ela dificilmente se nega em ajudar, dificilmente, e ela não gosta de aparecer, não gosta de ser notada. Já percebeu que quem tem esse dom não gosta nem de aparecer? Não, vem cá, gostaria de agradecer, tal pessoa vir aqui à frente. Não, nem me chama.
São pessoas assim que fazem tudo, mas não querem holofote, não querem, elas querem fazer aquilo na dela. Agora, quais são os perigos, para a gente finalizar? Ativismo. Passou aí? Pessoa que faz tudo o tempo todo e não para ter o tempo de oração, para ter o tempo dela com a família, para descansar. Ela tem que tomar cuidado para não assumir mais responsabilidade do que ela realmente consegue corresponder. Ela quer colocar os copos no bebedouro, ela também quer lavar o banheiro, mas ela também quer ligar a energia, quer ligar o som, ela quer tudo, mas ela não percebeu que na hora que ela for colocar os copos, o som já tem que estar ligado, o ar-condicionado tem que estar ligado, entendeu? Ela não percebeu que cada coisa tem um seu tempo, mas ela se dispôs para fazer tudo. E aí chegou na hora, o que aconteceu? Não ficou tudo no tempo certo. Então, ela tem que tomar cuidado de não assumir coisas além do que ela realmente precisa. Não saber dizer não. As pessoas que têm o dom de serviço têm dificuldade de dizer não. Fulano, você pode fazer isso por mim? Posso. Não pode, não. Aquela hora, ela tem compromisso com o filho dela, na escola, apresentação, e ela diz que pode. Entendeu? Então, a pessoa tem dificuldade em dizer não. Tem um já se identificando. Meu Deus, Senhor. Ela cobra dos outros a mesma dedicação. É verdade. Ela quer que o outro... Ela quer que você tenha a mesma disposição que ela, mas isso é um dom que ela recebeu, não necessariamente você recebeu, apesar de que servir o próximo não precisa ter dom, né, gente? Né? Pula. Mas ela exige do outro, mas por que fulano? Por que o fulano não veio? Por que o fulano não fez? O fulano não viu que estava sem copo? Por que ele não colocou? Porque ele não tem olhos para isso, ele não tem essa coisa nata, essa coisa natural. Você tem que avisar. Ele foi beber água, ele viu que não tinha copo, ele preferiu ficar com sede. Ele preferiu ficar com sede, mas ele não se dispôs. Onde é que tem? Ensinaram um copo? Me dá a chave que eu pego. Entendeu? É diferente de alguém que tem um dom nato. Ela quer resolver o negócio. E aí essas pessoas que têm esse dom nato cobram das pessoas que elas também tenham essa mesma disposição. E não necessariamente. Apesar de que servir não precisa ter dom para servir o próximo. Mas essa coisa nata, vívida, isso é um dom que algumas pessoas têm mais enfáticos do que os outros, tá bom? Então, você pode estimular o outro a ter esse dom, porque a palavra fala que você tem que buscar outros dons, mas você não deve cobrar e exigir, porque talvez isso você recebeu e ele não. E, por último, negligenciar tarefas espirituais. Você está fazendo muita coisa, e aí você não teve tempo para orar, você não teve tempo para meditar, você não consegue assistir o culto, participar de um congresso, participar de uma escola de fundamentos, porque você está cheio de tarefas para fazer. Amém? Glória a Deus. Acho que por hoje deu. Me empresta um teste? Eu tenho aqui. Então, só dando um parecer sobre o teste. Então, hoje... nós discorremos, só ficou faltando o palavra de sabedoria, palavra de ciência, né? Eu vou deixar essa palavra de ciência para a semana que vem, eu não vou falar ele hoje, porque ele é complexo, tá? Eu quero falar de semana que vem. Mas dá para você responder, tá? Apesar da gente não ter caminhado em cima dele. Então, fica assim, ó. Não consigo duvidar de que Deus suprirá minhas necessidades, de forma que eu estou sempre ofertando. Aí você vai dar uma nota para isso. Então, vai para a palavra. Não vamos para a nota, não. Então, vai para a palavra. Então, olha só, isso aqui é uma afirmação. Eu não consigo duvidar, quer dizer, eu sempre tenho a certeza de que Deus vai suprir as minhas necessidades, eu não tenho dúvida. Eu tenho tanta certeza que eu estou sempre ofertando. Agora, como? Com que frequência? Nunca, raramente, de vez em quando, quase sempre ou sempre. Então, vamos lá. Eu sempre consigo ofertar
sempre, constantemente, porque eu não duvido que Deus vai suprir minhas necessidades, ou eu raramente oferto porque eu tenho medo de que pode me faltar algumas coisas, entendeu? Aí, dependendo da sua resposta, você vai colocar um número aí. Sempre nota 10, quase sempre 7,5, sucessivamente. Deu para entender, gente? Outra coisa, minha satisfação é trabalhar com pessoas esquecidas. Você tem sempre essa satisfação, você tem quase sempre, de vez em quando, nunca. Tá? Então, você vai colocar lá. Pontuou tudo isso? Pontuou? Aí você vai vir a página. São 24 perguntas, ou afirmações, ou colocações. Você vai, então, transferir essas pontuações aqui. Então, a questão 1, 6, 11, 16 e 21 totalizou quantos pontos? Vamos supor que deu 30. As 2, 7, 12, 17 e 22 totalizou quantos pontos? Vamos supor 10. Então, entre 10 e 30, qual mais é maior? A contribuição. Então, você vai lá para a resposta. De 21 a 30, indica que há uma possibilidade que você possui esse dom. Não. Não, ela não deve responder pelo que é ideal. Senão ela vai... Não, gente. Em nome de Jesus, você não vai responder... Muito boa colocação, Márcio. Você não vai responder pelo que você gostaria de ser. Como a nossa amiga disse, eu gostaria de ter esse dom. É o que flui naturalmente, hoje. Não, sua satisfação, você fica satisfeito? Não, não gosto de trabalhar com isso, nunca.